últimos 3 dias. Hoje está com a sua esposa. Eu amo a sua vida. O Michel tem culto na igreja dele. Ele veio aqui porque sabia que eu ia pregar. Michel, você mora no meu coração. Levítico capítulo 20, versículo de número 7. Gostaria que a igreja se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Esse tema que Deus colocou no coração dessas mulheres, um tema que é um tema que está esquecido nos dias de hoje. Um dia que tem que tomar cuidado com as palavras, porque hoje, se você traz uma palavra dura, você espanta a ovelha. E tem muito pastor com medo de perder a ovelha. Mas glória a Deus que nesse lugar, a palavra de Deus ela é pregada do jeito que ela foi entregue. Aleluia. Doa quem doer, ela penetra no coração e faz a obra. Levítico, capítulo 20, versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Eu vou te esperar. O terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, capítulo 20, versículo de número 7. Se alguém estiver sem a Bíblia, aproxime-se de alguém que a tenha, para que você possa fazer menção da palavra de Deus. Aleluia. Leiamos o versículo 7. Glorifico a Deus também pela vida de todos os obreiros, grandes homens de Deus, que eu tenho honra e orgulho de fazer parte da Poço de Jacó, e tenho orgulho de dizer que cada homem que está aqui é homem de Deus, dentro e fora da igreja. Aleluia. Sou menor diante desses profetas aqui. Todos acharam amém? Diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Mais uma vez: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Toda a igreja: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Olha para alguém e diga assim para ele: os 3 estágios da santificação. Mais uma vez, diga para ele: os 3 estágios da santificação. Amém? A igreja pode assentar. Eu não costumo pregar com tema, mas diante de uma oportunidade como essa, eu peguei carona no Michel, que gosta de dar tema nas mensagens, e coloquei esse tema: os 3 estágios da santificação. Amados irmãos, perceba que quando Moisés ele vai escrever esse versículo, ele diz: portanto. Portanto quer dizer, apesar dessas coisas, por tal motivo, ele diz portanto, ou seja, devido a tudo que ele falou, devido a tudo que ele disse para o povo, devido a tudo que o povo de Israel tinha vivenciado da parte de Deus, Moisés ele diz: devido a isso, devido a essa experiência, devido a tudo que vocês ouviram, devido a tudo que vocês já viram da parte de Deus, devido aos milagres, devido à presença, devido a Deus se fazer em nosso meio, devido a todas essas coisas, santificai-vos e sede santo. Moisés ele dá um motivo, existe uma explicação pela qual ele diz que o povo tem que se santificar e ser santo. Só que Moisés ele não estava lidando com um povo qualquer. Aquele povo que era o povo que saiu do Egito e agora estava no deserto, era um povo que questionava demais, era um povo que gostava de colocar Moisés contra a parede. Aquele povo era um povo que uma vez se levantou e falou assim: olha Moisés, lá no Egito nós sabíamos o Deus que buscávamos, porque lá no Egito o Deus tinha um nome, o Deus tinha uma estatura, o Deus nós podíamos ali ver Deus, tocar naquele Deus, mas agora esse Deus que nós estamos seguindo, esse
sou. Eu sou o que sou. Talvez o povo não entendeu porque Deus falou eu sou. Mas aí Jesus, ele veio e explicou dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Então o povo agora estava sabendo que Deus, ele era alguém. Por isso que Deus, ele diz, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus estava dizendo que está pedindo para você ser santo, que está pedindo para você ser separado. Não é um Deus que você pode palpar, não é um Deus que tem olho, mas não enxerga, não é um Deus que tem boca, mas não fala, não é um Deus que tem braço, mas não pode te abraçar, não é um Deus que tem perna, mas não pode caminhar. E está falando para você se santificar. Não é o seu patrão, nem tampouco a sua mãe, nem tampouco a sua namorada, nem está falando para você santificar a sua vida. Não é um programa de televisão. Quem está falando para você se santificar a sua vida é o Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Engraçado, sabe, eu acho interessante, Thomas, que Deus, ele fala eu sou, mas ele deixa somente para o final. Lá no livro de Apocalipse, ele se levanta dizendo, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Rei dos Reis. Eu imagino a cara de Israel, Carlos, quando o povo está perguntando quem é esse Deus. De repente Jesus levanta lá no céu, ele logo mostra a sua coxa, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, 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 Rei dos Reis. Eu estou me santificando, porque eu estou me purificando, porque o Rei dos Reis está pedindo, o Rei dos Reis está mandando, e ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia. Amados irmãos, lá vem Deus, no alto da sua glória e do seu poder. Deus, ele cria os céus e a terra. Deus, ele estende tudo que há. Deus cria os animais. Deus cria as plantas. Deus cria os peixes. Interessante que tudo que Deus cria, ele cria com a autoridade da tua palavra. Porque Deus, ele fala e haja, e as coisas acontecem. Porque uma vez que Deus libera a sua palavra, nunca mais ela vai voltar. Isaías que disse que a palavra que Deus libera, quando a palavra de Deus é liberada, ela não volta mais para trás vazia. Antes ela produz o fruto pela qual ela está sendo enviada. Por isso que Satanás, ele se levanta contra a sua vida, porque ele sabe que ele tem que ser rápido, porque a hora que Deus abrir a boca e liberar uma palavra, ele já está derrotado no nome poderoso de Jesus. O que chama a minha atenção é que Deus, ele cria todas as coisas conforme a tua palavra. Aí Deus, ele deixa um plano para o final, que era criar o homem. E Deus, ele fala assim, façamos o homem. Deus, ele não usa o verbo eu vou fazer, ele usa o verbo no plural, Wagner, porque ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de Jesus e do Espírito Santo. Então ele olha para Jesus, ele olha para o Espírito Santo e fala, vamos fazer algo que ninguém pode imaginar, que o diabo lá nessa hora ele não está entendendo nem os anjos, mas vamos criar um ser, a nossa imagem e a nossa semelhança, e esses seres vão ser os seres humanos, e eles vão ser os meus filhos. Então Deus, ele agora desce na terra, e ele pega a matéria-prima da terra, ele pega o barro, e Deus começa a criar o homem, e tudo que Deus toca, tudo que Deus faz é santo, porque Deus diz, santo está aquilo que eu santifiquei, e onde Deus entra, isso é santo, onde Deus entra, isso é separado, porque santificar ou santo é alguém separado para Deus. Quem está separado para Deus não está conivente com as coisas do mundo, está fora do mundo, está separado pelo Senhor. Então Deus vem e começa a santificar o homem, e o primeiro estágio da santificação é o estágio da carne, e Deus, ele usa a sua mão e ele cria o homem. Então a carcaça está criada, segundo aquilo que disse Paulo, vós sois o templo do Espírito Santo. Antes de Deus fazer a alma do homem, primeiro Deus, ele cria o templo. Por isso que o meu corpo e o seu corpo é muito importante. Por isso que apóstolo, ele diz, nós temos que adorar a Deus com corpo, alma e espírito, porque o corpo é a morada de Deus, porém o corpo é frágil, o corpo é vulnerável, o corpo é mortal, porque o corpo é criado com uma matéria-prima da terra, e tudo que é da terra é fraco, tudo que é da terra é perecível. Não é à toa que o Senhor, ele diz assim, a carne
é fraca, mas o espírito está pronto, porque a carne é algo terreno, a carne é a matéria-prima da terra que Deus utiliza para criar o homem, porque Deus ia fazer uma fusão entre a terra e o céu. Então o primeiro estágio da santificação, Deus ele cria o homem. Toda pessoa que nasce, ela já nasce com o primeiro estágio da santificação, porque você tem o seu corpo formado dentro do ventre da sua mãe. Uma vez Jesus e Deus olhou para Jeremias e falou: eu te conheço desde o ventre da sua mãe, porque lá dentro Deus já estava santificando, Deus já estava formando. O homem consegue voar, o homem consegue criar tecnologia, o homem consegue criar muitas coisas, mas não consegue fazer o ser humano, porque o ser humano foi feito pelas mãos de Deus. Então, uma vez que o primeiro estágio da santificação está concluído, o segundo estágio da santificação é o estágio da alma. Deus, ele cria a alma minha e a tua alma, essa sensibilidade que nós temos de ter emoções, de chorar, de sorrir, de se comunicar, isso é a alma do ser humano, mas também é vulnerável, também está sujeita, porque também é uma criação da carne, é uma criação da terra, mas Deus estava criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quem sabe Satanás estava estreito olhando e falando: eu consigo derrubar, eu consigo derrotar, porque é algo criado na terra e eu sou algo criado no céu. Então Deus, ele vem pelo terceiro estágio, o estágio mais importante. Deus, ele levanta o homem, coloca o homem de pé, e agora Deus, ele vai e sopra sobre o homem, ele tira um pedaço da sua glória, ele transmite a sua glória para o homem, ele santifica o homem, ele vai dizendo assim: olha, eu te criei, eu te coloquei de pé, eu te coloquei na terra para você ser habitado pelo meu Espírito Santo. O meu Espírito Santo vai te preencher, a minha glória vai te bastar. Eu vou soprar algo tão grande sobre a sua vida que você vai ser feliz 24 horas por dia, porque a minha glória, quando está sobre a vida da pessoa, passa de forma sobrenatural. Então Deus, ele vai e sopra sobre o homem, e agora o homem está santificado, porque Deus santificou todo aquele que porta o Espírito Santo, todo aquele que porta o Espírito de Deus, esse é santificado. E agora Deus coloca o homem sobre a terra. Interessante, Wagner, que agora Deus vem na terra, vê o homem, e isso está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 14: deixo-vos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então Deus está dizendo: olha, a ótica que permite o homem ver a Deus é a santificação. Agora Adão está santificado, Adão começa a olhar para Deus, e começa a ver a Deus, e começa a conversar com Deus. É por isso que aquele que não tem o Espírito Santo não vê Deus, não sente Deus, não glorifica Deus, não adora Deus, está cego espiritualmente. A santificação sem a qual ninguém verá Deus. É por isso que tem gente que entra num culto como esse, não consegue adorar, não consegue glorificar, não consegue dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E sabe o que eu acho mais interessante? Quem está vazio de Deus está vulnerável ao diabo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Amém. Ananias desafia para adorar o Senhor. De repente Pedro olha para Ananias e fala assim: porque deixou Satanás encher seu coração? Satanás só pode encher aquilo que estava vazio. O lugar que era a glória de Deus, o lugar que era a adoração do Senhor, agora estava vazio, estava vulnerável a Satanás, estava vulnerável às coisas desse mundo. Mas o Éden não, todos ali viam a glória de Deus. Adão viu a glória de Deus, Eva viu a glória de Deus. Sabe o que acontecia, Danilo? Deus andava, passeava, eu estava no meio dele, e ele estava no meio de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que é isso, minha irmã? É a santificação. Quando você está santificado, quando o Espírito está sobre a sua vida, você tem intimidade com Deus, você anda com Deus, você vê Deus. Ainda que alguém olhe e fale: cadê o seu Deus? Eu não enxergo o teu Deus. Você tem certeza e convicção. Você olha para a pessoa e fala: olha, você pode não acreditar, mas o meu olho tem nojo de fogo, o Espírito Santo está sobre mim. Sabe o que é isso? A santificação, a santificação, a santificação, santificando. Os 3 estágios da santificação estão elaborados. O homem está andando sobre a terra. Eu acho interessante, porque a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí, em outra passagem, a Bíblia diz assim: fugir da aparência do mal. Como que pode? Deus, ele manda que eu tenho que resistir
Então eu tenho que parar. Quando Deus fala de resistência, é de não retroceder, é de não andar para trás. E como que pode em outro momento Deus dizer, fugir da aparência do mal? O que Deus está dizendo é o seguinte: quando você está santificado e está no Espírito, você consegue dominar a sua carne. Então você está preparado para guerrear com o diabo. Isso aconteceu em Mateus, no capítulo de número 4. Diz a Bíblia que Jesus estava santificado. Jesus era de carne e osso, era que nem eu e que nem você. Ele tinha desejos, ele tinha vontade, mas a Bíblia diz que ele estava separado, ele estava santificado. Sabe como que ele se separou? Sabe como ele se santificou? Ele foi para o deserto, e no deserto ele começou a jejuar, ele começou a buscar, ele começou a ter intimidade com Deus, porque Osés disse assim: eu fui para o deserto, e no deserto Deus abriu meu coração, e eu tive intimidade com Deus, e eu conheci a Deus no deserto. Quer conhecer a Deus é no deserto, sabe por quê? Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de isolamento, deserto é lugar de você estar no separamento com Deus. Tem gente que quer estar no meio da multidão, tem gente que quer ter muitos amigos, tem gente que quer estar no meio da fama. Eu prefiro estar no deserto, e eu sei que eu dou um passo, e Deus está comigo. Eu vou caminhando e Deus está comigo. E sabe de uma coisa? Eu tenho que ser uma pessoa, e se eu cair, Ele vai estender a mão e falar: levanta, 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 levanta. Aleluia! Lá está Jesus no deserto, cheio da unção. Irmão, você já viu como você vai para o monte, como você fica? Já viu como você entra no jejum? Como você fica cuspindo fogo. Você tem vontade de pegar o diabo e pisar na garganta dele. O diabo não passa nem perto, porque sabe, se passar, Deus vai te usar e você vai arrepender. Agora, quando você não está no Espírito, fica estreito. É melhor fugir. Eva e Adão se maravilharam com o que Deus fez. Só buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, versículo número 33. E as demais coisas não serão acrescentadas. Deus deu. E tem pessoas que quando Deus dá, tira o foco. O olhar que é para cima passa a ser somente um olhar lateral, para somente enxergar as coisas desse mundo. Aí é hora de fugir da aparência do mal. Mas ela é seduzida por Satanás, porque há 3 estágios. O estágio da carne é o estágio mais fraco, e ela deixa-se levar pela carne. E a Bíblia diz que ela come o fruto proibido, ao qual Deus falou: não comerá desse fruto. E aí, quando isso acontece, Isaías diz: o pecado faz separação entre o homem e Deus. O que é o pecado? O pecado é quando você desobedece a Deus. O pecado é quando você faz algo que é contraditório à vontade de Deus. E agora ela fez algo que era desagradável aos olhos do Senhor. Sabe o que aconteceu? A santidade foi rompida. Olha para o teu irmão e fala para ele: o pecado quebra a santidade. O pecado quebra a santidade. E agora, a santidade foi rompida, Pamela. Deus, ele tira o Espírito Santo da terra, e a santidade está desfeita. E agora, Deus, ele se decepciona com o homem, porque o plano de Deus era perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos vencer e ter uma vida plena, só que a sua atitude, ela gera uma consequência, seja uma atitude positiva ou uma atitude negativa. As suas atitudes vão interferir diretamente no seu futuro. E agora a atitude de Eva interferiu no futuro da terra, no futuro dos seres humanos. E Deus, ele retira o Espírito Santo da terra. E quando Deus já estava desgostoso, Deus, ele olha e acha um homem chamado Abraão. Então Deus decide que da linhagem de Abraão, Deus vai levantar uma nova geração na terra, que vai obedecê-lo e ter intimidade com ele, ou seja, ter santidade com ele. Deus, ele manda Abraão, ele faz uma promessa para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Quando Deus acabou de fazer isso, Abraão juntou suas coisas, pegou sua mulher pela mão e falou: vamos embora. Aí Sara olhou e falou: mas vamos para onde? Eu não sei. Mas vamos embora, mas vamos para onde? Eu não sei. Vamos embora, porque Deus está mandando eu ir, eu tenho que fazer a vontade de Deus.
Egito era para José. O que é para você, é para você. O que é para o pastor Gilmar, é para o pastor Gilmar. Não adianta eu querer pegar carona na bênção do próximo. Porque Deus, ele trabalha de forma individual. Aleluia. Quando José estava no Egito, o povo era abençoado. José morreu, o povo continuou e virou escravo. Porque o propósito de Deus era na vida de José. E Deus, ele nos chama de forma individual. Fala para o seu irmãozinho, o que Deus chamou para fazer, você vai fazer. Ninguém pode fazer. Só você pode fazer. Diga assim, Deus te criou com um propósito específico. Deus chama Jonas. Deus fala para Jonas assim, olha, você vai e vai anunciar. E Jonas fala que não vai. Deus, ele poderia ter levantado outra pessoa, mas ele insistiu com Jonas. Sabe por quê? Porque o que Deus tinha para fazer na vida de Jonas era específico na vida de Jonas. Aí o povo agora está no deserto, no Egito, escravo. E Deus olhando, quase 400 anos, 4 décadas. Deus olhando, Deus vendo o povo escravo. Mas Deus, ele só levanta gente que tem coragem de bater de frente com o diabo. Deus, ele não trabalha com covarde. Deus não chama frouxo. Deus não chama gente covarde. Deus não trabalha com quem tem coragem. Deus, ele não trabalha com quantidade. Porque talvez o povo poderia estar olhando ali dizendo, Deus, ele só vai levantar e tirar esse povo daqui e se levantar um exército. Se levantar uma geração, se levantar uma multidão, mas Deus, ele olha o coração de um homem por nome de Moisés. E Deus fala, Moisés, é você que eu vou chamar, porque você tem coragem. E é homem de coragem que eu estou precisando. Aí diz a Bíblia que Moisés levanta disposto a tirar o povo da escravidão. Aí a Bíblia diz que Moisés, ele foi criado no Egito. Aí Moisés vai passando e Moisés vê um hebreu sendo agredido por um egípcio. Aí sabe o que Moisés vai? Moisés, ele entra e massacra o egípcio, mata o egípcio para defender um hebreu. Moisés matou. Sabe por quê? Era crente de coragem. Como está faltando Moisés no dia de hoje? Moisés era irmão daquele hebreu. Porque falar que é irmão, falar que é amigo é muito fácil. Eu quero ver falar que é seu amigo a hora que alguém vem te apunhalar pelas costas, como o egípcio está fazendo com o hebreu. A hora que alguém está lá assim, enfiando a faca nas suas costas. Aí vem lá o Moisés e fala assim, dessa pessoa você não vai tocar. Aqui você não vai falar mal não. Porque essa pessoa aqui é crente. Aí é homem de Deus. E eu não aceito calúnia sobre a vida dessa pessoa. E é dessa forma que Moisés atuou. Então a Bíblia diz que Deus, ele tira o povo do Egito e leva para o deserto. E a Bíblia diz que Faraó vem atrás do povo. Aí a Bíblia diz que quando Moisés ele olha para frente, o mar está na frente, atrás os cavaleiros vindo de Faraó, Moisés bate nas águas, as águas abrem, Moisés ele entra dentro das águas junto com o povo. Imagina essa cena, irmão. Imagina o milagre que Deus estava operando. O mar estava se abrindo, Moisés estava passando com o povo. Quando Moisés acaba de passar com o povo, preste atenção, eu estou falando de um povo que estava há 400 anos buscando um Deus que não fala, buscando um Deus que não enxerga, buscando um Deus que não opera milagre. De repente aquele povo vê o mar se abrindo. Eu fico vendo o povo ali todo
Os 3 estágios da santificação. 3 dias depois, Moisés ele sobe para o monte, 40 dias, fortalecendo o espírito, pronto para adorar a Deus, pronto para ter contato com Deus. Quando passa os 40 dias, Moisés desce. Quando Moisés desce, o povo fez um bezerro de ouro e está adorando. O povo estava acostumado a adorar algo palpável. Só que o povo viu o mar se abrir. O povo viu o milagre de Deus e passou apenas 3 dias, já estava adorando o Deus de Baal, o Deus mundano. Hoje está aqui dando glória, hoje está aqui dando aleluia, hoje está aqui pulando, hoje está aqui andando. Quando ela bater sua quarta-feira, já está se prostrando diante do diabo, já está desagradando a Deus, já está brigando com Deus. O meu Deus é um Deus de sangue e tem ação, não vem aqui com profecia, não. Chega no sábado à noite, agora não é crente, amanhã é culto, aí coloca a melhor roupa para ir para a igreja, aí passa 2, 3 dias, já estava de novo se prostrando diante do diabo. Na segunda-feira ela louvou, na terça-feira ela louvou, na quarta-feira já começa a balançar, na quinta-feira já está no funk, já está no pagode, já está no sertanejo, aí na sexta-feira, em vez de estar lá no ensinando, está no Deus. Glória a Deus, aleluia. Santificação. O povo viu o milagre, o povo viu a glória, mas não tinha santificação. Fez o bezerro porque era um dos poucos animais que não tinha no Egito. Então eles falaram, vamos criar um Deus diferente. Quando Moisés desce ver aquilo, Moisés ele volta para o monte de novo, mais 40 dias. Tem hora, irmão, Moisés ele poderia ter chutado aquele bezerro, Moisés poderia ter feito um escândalo. A Bíblia diz que Moisés ele se cala e volta para o monte. Porque tem momentos nas nossas vidas que nós temos que buscar a direção de Deus para tomar a atitude correta. Moisés ele volta e fala, Senhor, o negócio é o seguinte, o povo quer ver a sua glória, o povo quer sentir a sua presença, o povo quer sentir a sua manifestação sobre a vida. Deus falou, então tá bom, Moisés, vamos criar a igreja, que na verdade era um tabernáculo, um móvel, que eles desmontavam e montavam dentro do deserto. E Deus fala, Moisés, nós vamos criar um tabernáculo, e ele vai ser dividido em 3 etapas, porque Deus queria restituir as 3 etapas que ele tinha feito para criar o homem. Então Deus agora cria 3 etapas para criar o tabernáculo. A primeira dimensão, o primeiro estágio do tabernáculo é chamado átrio, ou porta de entrada. O segundo estágio é chamado santo. E o terceiro estágio é chamado santíssimo lugar, ou no santo dos santos. E Deus fala, Moisés, você vai fazer assim, você vai colocar uma arca, você vai colocar uma pia de cobre, você vai colocar um altar de pobre, você vai colocar um holocausto, você vai colocar um castiçal. E Moisés falou, Deus, como eu vou fazer isso? A Bíblia diz que Deus, ele deu habilidade. Deus, ele soprou sobre a mente dos homens que estavam ao lado de Moisés, e Deus deu ciência, Deus deu sabedoria para aquele homem criar tudo aquilo. Quando Deus ele te chama para alguma coisa, Deus ele vai te dar discernimento para você fazer do jeito que Deus quer. Deus ele vai. Deus dá uma ordem para Moisés. O povo quer ver minha presença, só que a minha presença tem preço. Para ver minha presença tem que pagar o preço. Tem que estar separado. Moisés ele fica mais ou menos com 1 ano. O tabernáculo já estava de pé, o esqueleto, mas o tabernáculo ficar do jeito que Deus mandou levou cerca de 20 anos. E aí o tabernáculo está pronto, o povo agora está alegre, o povo está feliz porque tem uma casa, tem um lugar para adorar o Senhor. Só que a glória de Deus ia estar sobre aquele lugar. Ou seja, nós seres humanos, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, lá no Éden, através de Adão e Eva, um pedaço de Deus estava sobre a terra, que era o Espírito Santo que estava sobre as nossas vidas. E agora Deus, ele coloca o Espírito Santo, a sua própria presença sobre aquele templo. Ou seja, um pedaço do
céu estava na terra. A glória de Deus estava na terra. Já percebeu, meu irmão? Que você está aqui nessa noite porque havia um vazio dentro de você. Você andou de lá para cá. Você foi em vários lugares. Mas somente a presença de Jesus preencheu a sua vida. Esse vazio, essa lacuna, ela foi arrancada lá no Éden, quando o homem pecou. E esse pecado que nos aflige, que nós carregamos, ele é arrancado. E a glória de Deus nos preenche quando nós entramos num lugar como esse. Agora você perceba que a igreja, ela é um lugar diferenciado. Aqui na igreja você tem emoções, você sente coisas que fora daqui você não consegue sentir. A igreja você tem uma dimensão diferente. É porque a glória de Deus está aqui. E se a glória de Deus está aqui, um pedaço do céu está aqui dentro dessa igreja. É por isso que tem horas que nós temos a impressão, nós não sabemos se nós estamos na terra ou se nós estamos no céu. Por isso que dá vontade de correr, de flutuar. Nós sentimos algo diferente. Sabe por quê, Wagner? Aqui dentro é um pedaço do céu na terra. Aí Deus, ele vai restituir. O primeiro estágio é o estágio da carne. É onde para entrar dentro do tabernáculo tem que passar pela porta. E Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar em mim entrará e sairá, e achará pastagem, achará gozo, achará paz. Então Deus está dizendo agora para o povo: quem quiser se santificar,